Bom, pessoal, agora vamos para as atividades de hoje. Então, no livro do Movimento do Aprender de Matemática, abra o seu livro na página 162, na unidade 7. Então, olha, procura aí, unidade 7, 162. E vamos para atividades de hoje. Figuras tridimensional e planificações. Então, nós temos aí, né, o que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver as figuras tridimensionais e planificações. Aqui nós temos as figuras, né? Aqui nós temos, ó, o chocolate de Alpes. Aqui nós temos o xarope sem alergia. Aqui nós temos as balas, que delícia. Aqui nós temos o chocolate Tribon, aqui o creme dental brilhante, aqui o panetone Casa do Sabor. Então, gente, preste bem atenção no formato dessas caixas, né? E vamos para a atividade. Você sabe como se faz para montar caixas de diferentes formatos? Como as de chocolate, remédios e pastas de dente? Então, vocês sabem como são feitas, né, para montar essas caixas? Então, vamos para a próxima atividade. Bom, pessoal, lá no encarte, nós temos no final do livro, lá na página, deixa eu localizar aqui, nós temos no final do livro os encartes. Nós temos na página aí do livro, não tem nem página, os encartes no final do livro das figuras geométricas, né? Das figuras tridimensionais e planificações. Então, você vai tirar esses encartes e você vai montar, né, essas figuras. Então, vamos lá. Primeira coisa, tirar os encartes, que é o encarte 5, que está no final do livro, para você montar as figuras tridimensionais e as planificações. Agora, nós vamos para a atividade. Atividade é o desafio. Então, vamos ver o que fala o desafio. Nós temos aí, no desafio, junte-se a 3 colegas e faça um desenho da caixa que seu professor selecionou, mostrando todas as faces. Bom, gente, eu vou querer que você faça aí um quadrado, mostrando todas as faces do quadrado. Então, quantas faces tem o quadrado? Então, você vai fazer a figura de um quadrado, né? Uma figura igual a esta aqui, que a professora fez a lápis. Não dá nem para aparecer, né? Mas você vai fazer o seu. Então, olha, aqui eu tenho os lados, um pontilhado aí. Então, faça a sua figura, né? Aí, nessa atividade 1. Então, agora nós vamos para a atividade 2. Mariana e Bruno demonstraram algumas embalagens que encontraram. Observe as caixas desmontadas, né? E identifique quais figuras planas compõem suas faces. Aqui eu tenho a figura. Então, quais são as figuras planas que compõem, né, essa imagem aí? Então, você vai responder aí, olha, quantas faces tem? Então, ela representa um quadrado, ela tem 6 faces. Então, é esse quadrado que você vai representar na atividade 1. E aqui você vai colocar 6, né, quadrados. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, olha, se você tem a caixa aberta, você tem aqui, olha, 1 quadrado, 2 quadrado, 3 quadrado, 5 quadrado, 6 quadrado. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 quadrados. Então, vocês vão colocar 6 quadrados. E aqui vocês vão desenhar a figura do quadrado. Vamos para a próxima atividade. A próxima atividade é a atividade B. Eu tenho aí a imagem do que, gente? Eu tenho a imagem de retângulos, olha.
Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 imagens de um retângulo. Isso aqui são figuras retângulas. E eu tenho as 6 imagens de retângulos aí, né? E aqui, vamos contar? Aqui eu tenho um hexágono. Hexágono, ele tem 6 lados. Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele tem 6 lados. Então, o hexágono, então você coloca aí 2 hexágonos. Perdão, ele tem 2 lados. Qual é o lado? O lado de cima e o lado de baixo. Então, ele tem 2 hexágonos, tem 2 lados. Então, você vai pôr aqui, ó, 6 retângulos e 2 hexágonos, 2 lados. Agora, nós temos aí a próxima figura, que está, ó, a primeira pintada de azul, a segunda de vermelho, bem escuro, né? E olha, com um lado, né, marrom, a tampinha marrom e uma vermelha. Agora nós temos o de verde, que é a atividade C. Aí você vai ver quantos, né, retângulos tem essa figura. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 aqui, mais 5, 6. Então ele tem 6 retângulos. Então essa imagem tem 6 retângulos. E essa imagem aqui, ela tem quantos, né, tamanhos? Ela tem 1, 2. Então ela tem 3 tamanhos. Bom, 3 tamanhos porque é isso aqui, ó. 1, 2 e 3 aqui dentro. Então, olha, 1, 2 e 3 tamanhos. Então ela tem 3 tamanhos essa imagem aí. Agora vamos lá para a atividade D. Na atividade D, você vai observar quantos triângulos tem essa imagem. Vamos observar? Essa, né, essa caixa aqui, ela tem, olha, é uma caixa aberta, né? Ela tem 2 triângulos, então você vai colocar aqui 2 triângulos. E essa outra imagem aqui, quantos triângulos ela tem? Vamos contar? Então essa imagem tem 1, 2, 3. Ou então você pode contar aqui também, olha, ela tem 3 triângulos. Então ela tem 1, 2 e 3 que está do lado de lá, né? São 3 triângulos, ó, 1, 2, 3. Então essa imagem tem 3 triângulos. Responda aí. Vamos para a próxima atividade, que é a atividade da página 166. Então vamos lá. Atividade 3. Este desenho representa um prisma de base pentagonal. Então esse aqui, gente, ele é um prisma de base pentagonal. Penta, quantos lados tem o penta? Então, gente, vamos olhar aí. Por que penta? Porque penta, ele possui 4 lados. Então, vamos lá. Então, olha, quantas faces não podem ser vistas neste desenho? Então, gente, ó, penta, 1, 2, 3, 4, 5. Penta tem 5, né? 5 lados. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. É um pentagonal, porque tem 5 lados. Agora, quantas faces não podem ser vistas neste desenho? Então, quanta que você não pode ver desse penta aí? Então, olha, vamos contar? Nós temos aqui 1, 2, 3, né? Então, está faltando aqui que eu não vejo, são 4 lados. Então, eu não vejo, olha, tem 1, 2. Eu não vejo este lado, eu não vejo este lado e nem esse aqui, olha, tem 1, 2, 3 e a face de baixo, né? Então, eu não vejo 4 partes. Então, ó, quantas faces não podemos ver, ser vista neste desenho? Então, não posso ver 4 lados. Vamos para B. Que forma tem essas faces? Então, qual é a forma dessas faces aí, gente? Então, olha, a primeira é um pêntagono. Então, primeira face aí, ele é um pêntagono. Então, aí, ó, ele é um pêntagono.
Esse aqui, ele é um pentágono, perdão, gente, aqui, olha, ele está representando um pentágono. E depois ele está representando dois retângulos, ó, 1, 2, aqui, olha, ele é um retângulo. Então, ele está representando um pentágono e, que é na atividade B, né? Ele representa um pentágono e dois retângulos. Vamos para a atividade 4. Agora, preencha a tabela a seguir, anotando a quantidade de face de cada forma, de cada figura. De cada face, de cada... Não, então, vamos lá. Agora, preencha a tabela a seguir, anotando a quantidade de faces de cada forma que cada figura apresenta. Bom, gente, então nós vamos ver aí, né? Nós vamos apresentar conforme a figura. Por exemplo, na atividade A, eu tenho aqui, olha, eu tenho quadrado e tenho retângulos, né? Então, você olhando a figura aqui, olha, quantos retângulos tem essa figura? Quantos triângulos? Então, se ela não tem, você coloca 0. Aí vou para a próxima atividade. Essa atividade aqui, você vai ver quantos retângulos tem essa figura. Quantos retângulos tem essa figura aqui? Então, ela tem quantos? Vamos contar? Ela tem 3. Então, ela tem 3 retângulos. A parte de baixo, olha, a de baixo é quanto? 1, 2, 3. Então, ela tem 3 retângulos. E agora, quantos triângulos ela tem? Ela tem 2 triângulos, porque ela tem um triângulo aqui e um aqui, que está escondido. E agora, vamos para a próxima atividade aí, que é o hexágono. Então, ela tem algum hexágono, essa figura? Não, então ela tem 0. Vamos para a próxima figura. Gente, montando a figura que vocês têm lá no encarte 5, cada figura daquela lá, você vai entender melhor essas atividades. Então, aqui, quantos quadrados tem essa figura? Ela não tem nada, coloque 0. Quantos retângulos? Ela tem 6. Se você colocar 1, 2, 3, mais 3 que eu não vejo, ela tem 6 retângulos. E agora, quantos triângulos? Ela tem algum triângulo? Ela não tem, coloque 0. E ela tem algum hexágono? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexágono. Porque tem 6 lados. Ela tem 2, então coloca 2, olha. Que é essa parte aqui da figura. Vamos para a próxima figura. A figura C, que aparece aí. Vamos lá. Ela tem algum quadrado? Então, vamos olhar. Ela tem quadrado. Então, essa figura tem 2, olha. 1, 2, 2 quadrados. Agora, ela tem quantos retângulos? Vamos contar? Ela tem 4 retângulos. 1, 2, 3 e 4 de baixo. Um do lado de lá, um de cima e um de baixo. Então, ela tem 4 retângulos. Ela tem triângulo? Não, ela tem 0. Ela tem pentágono? Não, ela tem 0. Peraí, ela tem pentágono? Ela tem 0. Ela não tem pentágono. E essa figura aqui, vamos ver? Quantos lados tem essa figura? Então, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela tem 6 quadrados. E retângulo? Ela não tem nenhum. E triângulo? Nenhum, é 0. E 0. Agora, vamos para a próxima atividade. Reúna-se com um colega e junto observem as representações de figuras tridimensionais a seguir. Perdão, eu falei errado, é tridimensionais. Então, gente, você vai fazer, né? Então, olha, você vai agrupar primeiro as figuras parecidas. Então, quais figuras são parecidas aí, gente? Olhem bem, quantas figuras eu tenho aí. Então, todas as figuras que são parecidas, você vai juntar. Por exemplo, essa com essa são parecidas. Aí, esta figura com esta, cadê? Com essa são parecidas. E essa figura, ela é parecida, ó, o cone tem também. Olha aqui, elas são parecidas, a parte de baixo.
Aí eu vou olhar. Então eu vou olhar cada figura e vou ligar onde elas são parecidas, né? Agora, quantos grupos vocês formaram? Se você ver aí, você vai formar 3 grupos. Então você vai formar 3 grupos, né? Dessas figuras aí. Agora, explique por que as figuras foram agrupadas dessa maneira. Por que as figuras foram agrupadas dessa maneira? Será que elas foram agrupadas quanto ao número de lados? Então, escreve aí se elas foram agrupadas quanto ao número de lados. Então, você vai responder, elas foram agrupadas quanto ao número de lados. Então, você vai responder aí. Vamos para a próxima figura, para a próxima atividade, que é a atividade da página 168. Compartilhe com a turma os grupos que vocês formaram. Foram formados os mesmos grupos? Então, né, na sala a gente poderá observar futuramente isso. Se essas figuras, se elas foram formadas, gente, com os mesmos, com as mesmas figuras. Então, você vai por aí, olha, você vai colocar 0. Então, vamos supor que eu encontrei, eu vou ver se eu encontrei os redondos, olhando as figuras, se eu agrupei devido aos formatos redondos e os formatos quadrados. Então, vocês vão escrever aqui os redondos e os quadrados que você agrupou. Agora, nós vamos para a atividade 6. Veja com Bruno e Giovana. Veja como Bruno e Giovana agruparam as figuras da atividade 5. Então, como será que eles agruparam, gente? Será que ele colocou, olhe bem essa figura aqui, e olhe bem as figuras aí, olha. Será que eles agruparam devido aos lados? Será que eles agruparam devido ao formato das figuras? Então, olhem bem aí e respondam, né? Como foi? Será que eles também formaram essas figuras devido aos 6 lados, né? Aos 6 quadrados? Será que ele fez assim, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que ele foi conforme os lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que foi conforme, né, os 6 quadrados aí que tem a figura? Então, preste bem atenção para ver. O quadrado tem 6 lados. E essa figura aqui, será que ela foi agrupada devido aos 6 lados? Então, escreva aqui embaixo. Se for, você vai colocar 6 quadrados. Então, responda aí. Vamos para a próxima figura. Montando as figuras dos encartes lá do final do livro, nós temos, né, lá os encartes que você deverá recortar. Após recortar esse encarte, você montar, você vai responder essa atividade aqui. Observe essas diferentes planificações e ligue cada um deles à figura tridimensional correspondente. Então, gente, olhe bem as figuras tridimensionais e ligue. Por exemplo, qual figura que representa essa imagem aqui? Qual delas, né, é essa figura? Então, olhe bem. Será que essa figura está ligada a essa aqui? Se você montar, olha, você vai fechar a figura lá e você vai montar. Então, se é essa figura, você vai ligar, né? Você vai ligar essa figura na figura que corresponde a ela. Então, por isso que a professora está pedindo para tirar os encartes. Olhe bem os detalhes da figura lá do encarte e feche e vê qual delas são. Então, aí, olha, nós temos o segundo. Qual delas representa essa imagem? Olhe bem onde tem o triângulo e liga. Agora, essa figura está ligada a qual? Olhe bem essa figura aqui. Onde ela está ligada? O que se parece com ela?
Olhe bem essa aqui. Qual delas se parecem com ela? Olhe bem os lados e liguem aí. Olhe bem essa imagem com essa aqui. Olhe bem essa imagem com essa imagem. Com esta imagem aqui. Olhe bem aí. E olhe essa imagem, né? Onde ela está igual. Bom, pessoal, hoje a nossa atividade de matemática são essas que a professora mostrou a vocês. Então, gente, faça com muita atenção, preste bem atenção, porque vai cair nas avaliações. E faça em seu livro, tá? E procure estar fazendo as correções também, para que não haja dúvida nas avaliações. Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui online no horário combinado. E qualquer dúvida, vocês poderão me dar um alô, tá? Então, eu estarei online olha bem o nosso horário aí, tá? E qualquer dúvida é só me dar um alô. Deixo aqui um bom dia a todos e que Deus os abençoe. Um beijo no coração e a professora está morrendo de saudades. Não se esqueça de pedir para o responsável se dirigir até a escola e pegar o material de vocês, tá? As avaliações, tá? Do quarto bimestre. E aguardem que a professora irá postar o dia das avaliações. Um beijo, fiquem com Deus.